Olá, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar com sistemas de medidas, sendo que o assunto da vez é medidas de comprimento. Aqui nós temos os múltiplos e os submúltiplos do metro. Então, quando estamos falando de medida linear, nós utilizamos o metro, ou seus múltiplos, ou seus submúltiplos. Mas o que isso quer dizer? Vocês sabem que para medir de um determinado ponto a outro, se eu tenho aqui, ó, esse pontinho A e eu quero ir até o ponto B. Então, eu posso utilizar, eu tenho uma medida linear, medida linear. Posso utilizar o metro, os seus múltiplos ou os submúltiplos, a depender da extensão. Então, se eu quero medir, por exemplo, a altura da capa de um livro, eu vou utilizar uma régua. Mas se eu preciso medir o muro da minha casa, a distância de uma ponta a outra, eu vou utilizar uma trena. Então, para cada situação, nós vamos utilizar um instrumento adequado para isso. Então, quando eu falo de uma capa de caderno, eu estou falando de centímetros. Quando eu falo, por exemplo, do comprimento de uma unha, eu posso estar falando de milímetros. Quando eu falo do comprimento do muro da minha casa, a parte da frente, né? Eu estou falando da extensão, né, do muro, eu estou falando de metros. Quando eu estou falando da distância de uma cidade para outra, eu estou falando de quilômetros. Então, cada medida vai se adequar, cada unidade dessa daqui vai ser utilizada para uma determinada circunstância e nós vamos aprender a fazer a transformação dessas unidades para ficar mais fácil de resolver essa situação. Então, quando estamos falando do metro, sabemos que, por exemplo, temos à nossa esquerda o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. E na sua direita o decímetro, o centímetro e o milímetro. Que tendo o metro, eu poderia estar fazendo multiplicações. Então, se eu estou em metro para chegar no decâmetro, eu multiplico por 10, no hectômetro por 100, no quilômetro por 1000. E a mesma coisa vai estar valendo para decímetro, que multiplico por 0,1, centímetro por 0,01 e milímetro 0,01. Só que temos também outras formas de resolver essa situação, que é utilizando a tabelinha. E é com ela que nós vamos trabalhar hoje, para facilitar o entendimento. Então, eu já coloquei essa tabela aqui de uma forma ampla para trabalhar com vocês. Vou colocar alguns exemplos aqui embaixo. E nós temos, por exemplo, se eu quiser transformar 2,4 decâmetro em metro. Então, a primeira coisa é entender aonde está a vírgula desse número aqui. 2,4, a vírgula está aqui, ó, tá bem explícita. Então, nós precisamos colocar essa vírgula onde tem aqui, ó, decâmetro. Então, a vírgula tem que vir para cá, para essa unidade. Então, nós vamos escrever o número em função da vírgula, ou seja, 2,4. Ok. Queremos transformar em metros. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou apagar essa vírgula daqui e vou colocar a vírgula em metros. Então, nós vamos ter 24 metros. Então, a resposta aqui é 24 metros. Outra situação, 9,6 quilômetros em metros também. A vírgula está explícita, então vamos fazer aqui, ó. Se a vírgula tem que estar na unidade que ele aparece, então teremos 9,6.
e queremos transformar em metros. Então, nós vamos tirar essa vírgula daqui e vamos completar até o metro onde ele ganha vírgula, ou seja, 9.600 metros é o que nós temos aqui. Vou colocar outra situação. 2,6 centímetros para transformar em milímetro. Como vai ficar isso aqui? Então, essa vírgula tem que vir para centímetro. E nós escrevemos o número em função da vírgula. Então, 2,6. Se queremos transformar em milímetro, vamos tirar a vírgula daqui, apagar de onde ela está, e vamos colocar aqui em milímetro. Então, ficaremos com 26 milímetros. E aí vocês devem se perguntar o que a gente faz se tiver no sentido oposto. Então, vou dar um exemplo aqui. 6,2 decímetros para que seja transformado em metros. Ok. Seguindo o mesmo processo, vamos escrever um número em função da sua vírgula. Então, vai ser o quê? A vírgula tem que vir para a unidade que está sendo tratada. E escrevemos o número em função da vírgula. Então, ó, 6,2. Ok. E nós queremos transformar em metro. Então, nós vamos apagar a vírgula daqui de onde ele está e colocar a vírgula na casa que nós queremos, que é o metro. Pronto, ele só vai ganhar um zero aqui. Então, 0,62 metros. Mas, Tatiane, e se o meu número não tiver vírgula? Pois bem, se eu tiver hoje, por exemplo, o número 7, eu sei que a vírgula dele está aqui atrás. Se eu tenho o número 70, a vírgula está aqui atrás. Se eu tenho o número 700, a vírgula está aqui atrás. Então, vai depender de qual é o número. Nenhum deles, a vírgula aparece. Mas a mesma coisa acontece quando trabalhamos com números racionais na forma de dízima e vamos, por exemplo, se eu tiver hoje de fazer uma adição dentro das operações, e se eu tenho um exemplo de 700 mais 6,2 mais 0,05. Então, eu tenho que trabalhar no processo de vírgula embaixo de vírgula. Logo, onde está a vírgula do 700? Está aqui atrás. Então, vamos fazer 700 com a vírgula aqui, porque trabalhamos com vírgula debaixo de vírgula. Aqui, o 6,2. E aqui, ó, 0,05. E só vamos completar com zeros aqui. E podemos fazer a operação sem nenhum prejuízo. Tranquilamente, porque esse tipo de operação tem que ser realizada utilizando o processo de vírgula debaixo de vírgula. Então, vai ser sempre trabalhada dessa maneira. Sempre. Então, aqui o processo vai ser o mesmo. Você se baseia aonde está a sua vírgula. Então, se eu tiver esse número enorme, mas se a vírgula dele estiver aqui, eu tenho 70, porque é a vírgula que vai dizer aonde ele está, certo? Eu espero que isso tenha ficado claro e possamos dar seguimento aqui. Foi uma necessidade de relembrar esse assunto. Vou colocar um outro exemplo aqui. Deixa eu apagar esse. Pronto. Então, deixa eu colocar um outro exemplo aqui, que é 7,1 decâmetros para transformar em hectômetro. Então, vamos ver onde é que está decâmetro para a gente colocar essa vírgula. Então, decâmetro está aqui. Vou ter que botar a vírgula aqui, ó. 7,1 decâmetro. Ó, a vírgula dele tem que estar ali. E nós queremos transformar em hectômetro. Então, eu vou tirar essa vírgula de onde está, vou colocar a vírgula aqui
e completar com zero. Então, teremos 0,71 hectômetros. 0,71 hectômetros. Então, a ideia é essa aí. E num caso desse aqui, que estamos trabalhando com unidades diferentes, precisamos estabelecer a unidade que nós vamos trabalhar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu só vou pegar essa tabela daqui e vou trazer para cá para baixo, para que fique mais fácil. Inclusive, a explicação fique melhor. Então, nesse caso aqui, nós temos 6,5 quilômetros. A vírgula tem que ficar na casa em questão. Então, ó, vírgula em quilômetros. Então, eu escrevo um número em função da vírgula. Lembrando que vai ser apenas um número por casa. Muito importante isso. Tenho também 2 quilômetros, ou seja, a vírgula do 2 está aqui. Então, ó, 2 quilômetros. E temos aqui 80 metros. A vírgula do 80 está atrás dele. Então, ficaremos com, ó, vírgula 80 metros. E a operação está pedindo para que nós transformemos tudo em metro. Ou seja, eu vou tirar essas vírgulas daqui e tenho que colocar a vírgula cá no metro. O que é que eu vou fazer? Simplesmente completarei com zero, porque a vírgula já está estabelecida aqui no final. E por fim, farei a operação, ou seja, 6.500 mais 2.000 mais 80, e aí podemos fazer nossa operação. Vou colocar aqui qual é a operação, mas a conta eu vou fazer aqui na tabela mesmo. Então, 6.500 mais 2.000 mais 80.000. Então, vamos lá fazer nossa conta. Vou usar outra cor. 0, 8, 5, 8. Então, 8.580 metros. 8.580 metros é o nosso resultado, porque eu só posso somar ou subtrair se eu tiver com os elementos na mesma unidade. Então, por isso, nós colocamos todos eles em metro, como foi recomendado aqui. Como já foi transformado, eu vou apagar para poder dar espaço para as novas contas. Então, temos 5.000 quilômetros, a vírgula no quilômetro. Então, como a vírgula daqui está aqui. 6,5 quilômetros. Então, 6,5. 750 metros, a vírgula está atrás dele. Então, 0, ou seja, metro está ali. 5, 7. Como nós queremos a transformação para metros, vamos apagar a vírgula daqui, colocar a vírgula em metro e completar com número 0. Apaga a vírgula, zeros, ó, até aqui. Então, só esclarecendo essa conta, teremos 5.000 metros mais 6.500 metros mais 750 metros. Então, bora ver aqui a somatória. 0, 5, 12, e aqui temos também o 12. Então, 12.250. 12.250 metros. Ok. Letra C. Temos essa transformação feita para centímetros. Então, ficaremos com 7 metros. A vírgula, então, agora estará em metros. 3 decâmetros. Então, a vírgula de decâmetro fica na unidade dele. 78 centímetros. Então, a vírgula de 78 está atrás dele. Logo, ó, 8, 7. Sempre vamos escrever um número em função da vírgula. Vamos observar para qual unidade
nós vamos fazer a transformação, que é centímetro. Então, o nosso objetivo vai ser o quê? Levar a vírgula para centímetros, completando com zero. Apaga a vírgula, completamos com zero, porque a vírgula agora está em centímetros. Então, aqui vai ser o mesmo que 7.000, ou 700, mais 3.000, mais 78. A somatória vai dar 8, 7, 7, 3. Então, 3.778 centímetros. E, por fim, chegamos na letra D, que também vai querer transformar em centímetros. Então, temos 3,7 metros. Se a vírgula está entre o 3 e o 7, vamos colocar a vírgula em metros e escrevemos o número em função da vírgula. 3,7 metros. 8,4 decímetros, então essa vírgula tem que vir para casa de decímetro. 8,4. E esse daqui temos 75 centímetros, ou seja, a vírgula está atrás do 5. Então, vírgula vem para cá, escrevemos um número por casa. Nosso objetivo é transformar em centímetro. Então, eu apago a vírgula aqui do decímetro e venho para cá para o centímetro. Nem precisou completar com zero, porque o 4 já estava na casa do centímetro. 3,7 metros, eu apago a vírgula que estava no metro, completo com zero até centímetro, onde eu coloco a vírgula. Então, nós teremos 370 centímetros mais 84 mais 75, que será igual a, vamos lá, 0 mais 4 mais 5, 9. 7 mais 7, 14. 14 mais 8 vai ficar como? 7 mais 7, opa, olha eu aqui fazendo bobagem. Então, 22, 2, 5. Temos o que? 529 centímetros, que é a informação que estávamos precisando nesse momento. Pronto, então, utilizando a tabela, agora o que é que eu aconselho a vocês? Lembrar a ordem: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Ela é fundamental para que vocês resolvam essas questões. Para não ter que decorar esse processo aqui de cima de qual número nós multiplicamos pelo metro, né, para poder chegar ao valor. Então, é um meio para vocês não terem que decorar tanta coisa. E, por fim, chegamos na aplicação de perímetros, que é a soma de todos os lados de um polígono. Então, eu inicialmente coloquei aqui um hexágono, que é um polígono, um hexágono regular. Então, é um polígono com 6 lados iguais. Quando eu digo que ele é regular, é porque todos os seus lados são iguais. E aí eu estou demonstrando que cada lado dele vale 8 centímetros. Pois bem, se ele tem 8 centímetros e ele tem 6 lados iguais, todos esses lados valem 8 centímetros. Então, aqui nós teremos o quê? 8 vezes 6, que vai dar 6 vezes 8, 48 centímetros. Ok. Esse daqui é um decágono. Ah, muito importante, deixa eu escrever aqui, tá? Hexágono, 6 lados. Outra coisa, hexágono regular. Todos os lados são iguais, então tem 6 lados. Ok, esse daqui é um decágono. É um decágono também regular. Isso quer dizer que ele tem 6 lados iguais. Ou 10 lados iguais, perdão. Acabei de falar de hexágono, já estou aqui falando de decágono. Então, vamos supor que cada lado dele meça. Vou colocar metro, não. Vou colocar
2 decímetros. Pronto. Então, cada ladinho desse decágono mede 2 decímetros. Como é que a gente vai chegar a esse valor? Pois bem, seria o mesmo que fazer 2 mais 2 mais 2, 10 vezes. Só que se eles são iguais, basta que eu faça o quê? 2 vezes 10. Então, nós temos o quê? 20 decímetros, que vai ser o perímetro desse polígono regular. E aí aqui eu coloquei um outro exercício onde nós temos para determinar o perímetro das figuras. E essa segunda questão, ela já está fazendo um processo aqui que é para chamar a atenção de vocês, tá bom? Que se eu tenho um retângulo, então esse retângulo, o valor da altura aqui 8 metros. Então, quer dizer que o lado de cá também vale 8 metros. Se a minha base vale 12 metros, então essa de cá também vale 12 metros. Então, nós não podemos simplesmente pegar e somar apenas esses dois que aparecem. Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados e não apenas dois deles, tá? Então, vamos lá. Quando eu falo do triângulo, está dizendo que cada lado dele, isso aqui é um triângulo equilátero, ou seja, todos os lados são iguais. Então, temos 6 metros em cada lado. Então, 6 mais 6 mais 6, vocês podem demonstrar ou não, tá? Então, 18 metros. Fica a critério de vocês fazer esse cálculo mental ou descrever o que é que vocês têm. Então, esse daqui, 8 mais 12, mais 8 mais 12. Então, teremos o quê? 40 metros. Eita, que isso ficou parecendo um O. 40. Pronto. Esse daqui, 6 mais 9 mais 8 mais 10. Então, nós temos o quê? 6 mais 9, que vai dar 15. 10 mais 8, que vai dar 18. Então, isso aqui vai ser igual a 15 mais 18, 33. E não podemos esquecer de colocar a unidade. Então, isso aqui foi só uma forma de calcular, tá? Esse 1 mais 4 mais 6 mais 4 mais 5. Eu comecei aqui no 1. 1 mais 4 mais 6 mais 4 mais 5. Ok, então aqui eu tenho 5, 10 mais 10 que vai dar 20. Então, isso, 10, 20. 20 metros. Então, vocês provei aqui para vocês que perímetro diz respeito à soma de todos os lados. E por essa aula ficamos por aí. Na sequência, vamos trabalhar com a área de figuras planas. Ok? Aguardo para vocês. Tudo de bom.